prezados participantes do primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal, é com grande honra e com grande satisfação que me apresento a vocês. Eu me chamo Dejaí Alves e é um privilégio estar aqui hoje para compartilharmos conhecimento e experiências neste congresso tão importante para a engenharia florestal. O primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal representa um espaço fundamental para a discussão de temas tão relevantes, bem como para a troca de ideias que possam impulsionar o desenvolvimento do nosso setor. Nesta oportunidade, abordaremos um tema de suma importância para a silvicultura moderna. Minha palestra, ela se intitula Florestas Inteligentes, o uso de biotecnologia e inteligência artificial no manejo sustentável. Ora, em um mundo cada vez mais tecnológico e preocupado com a sustentabilidade, a integração de biotecnologia e inteligência artificial no manejo florestal se torna não apenas uma opção, mas uma necessidade premente para garantir a produtividade, a conservação dos recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais. Eu espero, de fato, que esta apresentação possa contribuir para a ampliação do conhecimento, bem como para incentivar práticas mais inovadoras e sustentáveis em nosso sistema florestal, tá certo? Pessoal, agora que já estabelecemos a importância desse tema, vamos nos adentrar no conceito central da nossa discussão, as florestas inteligentes. Mas afinal, o que são exatamente essas florestas? E por que elas são tão cruciais para a silvicultura moderna? Imagine um cenário onde as florestas são manejadas com o suporte de tecnologias avançadas, como por exemplo biotecnologia e inteligência artificial. E isso não é mais ficção científica, mas sim uma realidade em constante evolução. As florestas inteligentes representam essa integração entre inovação e sustentabilidade, permitindo que todo o processo, desde o plantio até a colheita, seja otimizado para aumentar a eficiência, bem como reduzindo os impactos ambientais e garantindo um futuro mais sustentável para o setor. A silvicultura moderna tem passado por uma verdadeira revolução tecnológica. Hoje contamos com sensores, drones, softwares de análise de dados e sistemas de monitoramento remoto, que transformam a forma como melhoramos, como manejamos as nossas florestas. Com essas ferramentas, conseguimos tomar decisões muito mais precisas, bem como baseadas em dados concretos. Mas qual é a grande vantagem dessa abordagem? A resposta está na conexão entre biotecnologia e inteligência artificial. Essa combinação poderosa possibilita inovações que antes pareciam impossíveis, como, por exemplo, o melhoramento genético de espécies florestais, ou a detecção precoce de pragas e doenças, ou ainda a otimização no uso dos recursos naturais. E os números comprovam essa transformação, como, por exemplo, alguns estudos mostram que o uso de drones para o mapeamento de áreas florestais pode reduzir os custos de inventário em até 40% e, ao mesmo tempo, aumentar a precisão das informações coletadas. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquinas já estão sendo aplicados para otimizar o manejo de pragas, resultando em uma redução de até 30% no uso de pesticidas, minimizando assim os impactos negativos sobre a biodiversidade. Ou seja, estamos falando de um modelo de manejo que não apenas melhora a produtividade, mas também fortalece a resiliência dos ecossistemas florestais. Portanto, quando falamos em florestas inteligentes, estamos falando em um futuro mais eficiente, sustentável e inovador para a silvicultura. E esse futuro, pessoal, já está acontecendo agora. Além disso, pessoal, as florestas inteligentes já estão sendo implementadas em diversas partes do mundo, trazendo impactos positivos tanto para a economia florestal quanto para a conservação ambiental. Um exemplo é a Suécia, onde sensores e sistemas de inteligência artificial são utilizados para monitorar o crescimento das árvores, bem como prever padrões climáticos, otimizando a colheita de madeira de forma muito mais sustentável. Já no Brasil, alguns projetos experimentais com drones e tecnologias, a exemplo o LIDAR, a Light Detection and Reading, estão sendo aplicados para mapear florestas nativas e plantadas, permitindo a identificação de áreas degradadas, bem como auxiliando na restauração ecológica.
Estudos indicam que essa tecnologia pode reduzir em até 60% o tempo necessário para mapear grandes áreas florestais, proporcionando uma maior agilidade na gestão dos recursos. Outra curiosidade interessante é o uso de Big Data e inteligência artificial para prever incêndios florestais. Nos Estados Unidos, a Forest Service desenvolveu um sistema de modelagem preditiva que combina imagens de satélites, condições meteorológicas e padrões históricos para identificar áreas de risco. Tudo isso antes que os incêndios aconteçam. Já no Brasil, algumas iniciativas semelhantes estão sendo testadas na floresta amazônica, utilizando algoritmos para analisar a umidade do solo, a densidade da vegetação e a temperatura ambiental para antecipar possíveis focos de queimadas. Essa abordagem já mostrou ser capaz de aumentar a eficiência no combate a incêndios em até 25%, reduzindo perdas ambientais e custos operacionais, bem como preservando assim a biodiversidade. É importante salientar que vivemos em um mundo que está em constante transformação, onde a inovação e a criatividade são cada vez mais importantes. As empresas que não se adaptam às novas tecnologias e às novas formas de pensar correm o risco de ficar para trás. A inovação não se trata apenas de criar novos produtos ou serviços, mas também de encontrar novas maneiras de fazer as coisas. Isso significa que você deve estar aberto às novas ideias e mais experimentar, aprender com os erros. A criatividade também é essencial para o sucesso. As empresas precisam de pessoas que pensem fora da caixa e que seja preciso encontrar soluções inovadoras para os problemas. No entanto, a inovação e a criatividade não são suficientes por si só. As empresas também precisam ter uma cultura que incentive a experimentação e o aprendizado. Isso significa criar um ambiente onde os funcionários se sintam à vontade. Isso para correr riscos e tentar coisas novas. Quando as empresas combinam inovação, criatividade e uma cultura de experimentação, elas podem alcançar resultados incríveis. Elas podem criar novos produtos, novos serviços, coisas que mudam o mundo e encontrar novas maneiras de resolver problemas, bem como construir uma equipe mais engajada, mais produtiva. Se você quer uma empresa que tenha sucesso no mundo atual, é preciso abraçar a inovação e a criatividade. Esteja aberto às novas ideias. Experimente e aprenda com os erros. Crie uma cultura que incentive a experimentação e o aprendizado. Pessoal, eu faço esse adendo porque a inovação e a criatividade nunca foram tão essenciais para o progresso quanto se é hoje. E isso vale para o futuro da sustentabilidade, da agricultura e da preservação ambiental. Se as empresas não se adaptarem às novas tecnologias e às novas formas de pensar, correm o risco de ficarem para trás, de se tornarem obsoletas, de quebrarem, tá certo? Mas inovação não significa apenas criar novos produtos ou serviços. Significa encontrar novas formas de fazer as coisas, estar aberto às novas ideias, experimentar e aprender com os erros, fazer, refazer, se transformar, tá certo? Hoje temos diante de nós uma revolução, os bioinsumos e a microbiologia florestal. Essas tecnologias estão nos permitindo reduzir o uso de químicos, recuperar ecossistemas e mais, aumentar a produtividade de maneira natural e sustentável. E para que isso aconteça, precisamos de criatividade. Precisamos de pessoas que pensem fora da caixa, que enxerguem soluções inovadoras para que os desafios possam ser enfrentados. E se tratando de bioinsumos, podemos dizer que é a ciência que reinventa o cultivo. Estamos saindo, pessoal, da era dos produtos químicos pesados e entrando em um futuro impulsionado pela biotecnologia. Os bioinsumos representam uma revolução na produção agrícola e florestal, substituindo insumos tradicionais por soluções naturais mais eficazes. Esse avanço não acontece apenas nos laboratórios, mas sim no campo, na prática, transformando culturas, reduzindo impactos ambientais e abrindo novos horizontes para a sustentabilidade. Já se tratando da microbiologia florestal, o seu poder está no invisível da natureza. Afinal, ao explorar o mundo microscópico do solo e das plantas,
não é apenas uma ciência, é uma forma de inovação que redefine o manejo de florestas e áreas produtivas. Micro-organismos que regeneram terras, fortalecem cultivos e equilibram ecossistemas, tá certo? Que se tornam aliados essenciais para um desenvolvimento sustentável. Pensando bem, quem diria que o menor dos seres vivos poderia causar os maiores impactos positivos? É tanto que microbiologia florestal é tida como o poder invisível da natureza. E em relação à redução de químicos, já é algo muito batido na comunidade, né? Na comunidade acadêmica, entre os produtores. É algo que aos poucos aí vem sendo deixado de uso, né? Repensar os insumos que usamos é um desafio que exige novas mentalidades. Não se trata apenas de substituir fertilizantes e pesticidas, tá certo? Mas de transformar a forma como interagimos com a natureza. Empresas inovadoras já estão adotando práticas que unem tecnologia e sustentabilidade, buscando equilíbrio entre a produtividade e a responsabilidade ambiental. O resultado, né? Quais são esses resultados? Soluções naturais mais inteligentes e uma produção que respeita o solo e a biodiversidade, né? Cada vez mais se tem aquela consciência, precisamos produzir, mas não apenas produzir, é produzir com qualidade, produzir com eficiência, produzir respeitando o meio ambiente, pois tudo aquilo que praticamos contra a natureza, de uma forma ou de outra, volta. E quando volta, pessoal, em alguns casos não é boa. Então, interfere diretamente na sua qualidade de vida. Muitos dos alimentos que estão ali na nossa mesa, quando não tomamos o devido cuidado e não temos o devido respeito com a natureza, aquele alimento, ele, ao invés de ser algo benéfico, não vai ser. A longo prazo, aquele alimento ele pode causar estragos enormes na sua saúde. Então, é preciso ter cautela, ter cuidado, tá certo? Após essa breve explanação desses conceitos, pessoal, é importante também destacarmos que a silvicultura enfrenta desafios crescentes relacionados à sustentabilidade da produção, bem como em relação à redução dos impactos ambientais. Apesar do uso dos bioinsumos, das tecnologias, ainda hoje, alguns problemas ainda persistem, tá certo? Como, por exemplo, o uso intensivo de fertilizantes químicos e pesticidas, que podem, né, levar à degradação do solo, à perda de biodiversidade microbiológica, ou ainda, assim, um pouco mais grave, né, a contaminação dos corpos hídricos, né, das partes mais profundas aí do solo, que para se recuperar, não se recupera, tá certo? Nesse contexto, os bioinsumos, né, eles vêm aí emergindo como uma alternativa eficiente para aumentar a produtividade florestal, bem como, né, promovendo uma melhoria na nutrição das plantas, e mais, promovendo, né, uma redução da dependência de insumos sintéticos. Tudo isso tem um diverso impacto, um impacto social, um impacto econômico, tá certo? Imagine, por exemplo, um produtor, um agricultor que ao longo dos anos ali aquela sua área vai ficando degradada, perdão. Imagine para se recuperar o quanto que ele vai gastar. Muitas vezes ele nem gasta, ele simplesmente abandona a área e vai para a próxima. E tendo-se esse cuidado, né, com essas inovações tecnológicas, ele pode perdurar aí anos e anos, deixar aí para os seus filhos, seus netos e bisnetos aquela propriedade. E ela sempre vai ter uma boa produtividade e uma boa resposta em relação ao uso dos bioinsumos, tá certo? Já em relação ao papel dos bioinsumos na nutrição florestal, é importante destacarmos que os bioinsumos compreendem micro-organismos benéficos, biofertilizantes, bioestimulantes e biodefensivos, né, que podem ser aplicados para melhorar a eficiência na absorção de nutrientes e promover o crescimento das árvores. Dentre os principais grupos utilizados na silvicultura, destacam-se as bactérias fixadoras de nitrogênio, como por exemplo as do gênero Rhizobium, as Ospirillum, tá certo? Que reduzem a necessidade de fertilizantes nitrogenados, como a ureia. Temos também os fungos micorrízicos arbusculares, a exemplo de alguns do gênero Glómulus, que melhoram a absorção de alguns nutrientes, a exemplo, o fósforo, e aumentam também, né, a resistência a algumas condições, como por exemplo aos estresses hídricos e nutricionais, resistência também a secas e a patógenos. Temos também as bactérias solubilizadoras de fósforo, como por exemplo os bacilos, que liberam, né, fósforo indisponível no solo para as plantas. Temos também o tricoderma,
que promovem o crescimento vegetal, né, e induzem a resistência a alguns patógenos. Alguns estudos, pessoal, indicam que a inoculação de fungos micorrízicos em mudas florestais pode aumentar o crescimento radicular em até 40%, aumentando também a absorção de fósforo em até 50%. Tudo isso, né, culmina numa redução da necessidade de adubação fosfatada. Agora, nos direcionando um pouco mais para a redução do uso de químicos e os seus impactos ambientais, a substituição parcial ou total de fertilizantes químicos e defensivos sintéticos por bioinsumos proporciona vantagens tanto ambientais quanto econômicas, como, por exemplo, uma redução da lixiviação de nutrientes, especificamente os nitratos. Também temos uma menor redução de emissão de CO2, associada também ao uso de fertilizantes nitrogenados. E também temos aí, né, com o uso dos bioinsumos, um maior aumento da biodiversidade microbiana do solo, que vem promovendo, né, que promove, perdão, um ambiente mais equilibrado e resiliente. Uma meta-análise publicada, pessoal, vocês posteriormente podem buscar em algumas plataformas, como por exemplo a PubMed, Cielo, Google Acadêmico, Google Escola, dentre tantas outras. É importante vocês estarem sempre atualizados e atentos às novas informações, né? Eu vi um estudo que aponta que os biofertilizantes podem reduzir de 30% a 50% a necessidade de fertilizantes químicos, sem comprometer a produtividade florestal. Imagine você abater custos com fertilizantes químicos em até 50%. Imagine em uma grande propriedade, ou até mesmo um pequeno agricultor, abater metade daquele custo. Rapaz, isso realmente uma revolução na parte tecnológica, tá certo? Tecnologia e produtividade hoje em dia estão andando de mãos dadas, não esqueçam disso. Vale destacar também, é importante destacar, é imprescindível destacar a aplicação prática na silvicultura, né? A implementação de bioinsumos na produção florestal pode ocorrer de diferentes formas, como, por exemplo, tratamento de sementes, onde acontece a inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos. Também temos a aplicação no viveiro, que acontece com o uso de biofertilizantes líquidos, contendo micro-organismos promotores de crescimento. Também temos, né, a inoculação em campo, que é a adição de consórcios microbianos no plantio e manutenção florestal. Pesquisas realizadas, já certo, algumas pesquisas indicam que o uso, como por exemplo, de Azospirillum brasiliensis, combinado com fungos micorrízicos, pode proporcionar um incremento de até 25% na biomassa aérea e radicular. Isso no primeiro ano de crescimento, tá certo? É muita coisa, pessoal. É muita informação, de verdade mesmo. Em síntese, o uso de bioinsumos na silvicultura favorece uma produção mais sustentável, reduz, né, a dependência de insumos químicos e promove a nutrição eficiente das árvores. A aplicação prática desses insumos deve ser sempre incentivada como parte, de um manejo integrado, visando, né, uma maior produtividade e com a conservação ambiental. Após analisarmos o papel dos bioinsumos na otimização da nutrição florestal, bem como na promoção de sistemas produtivos mais sustentáveis, é imperativo ampliarmos nossa perspectiva e considerarmos como as inovações tecnológicas vêm revolucionando a gestão florestal em larga escala. O avanço das tecnologias de monitoramento remoto e os sensores ambientais têm proporcionado uma abordagem mais precisa e eficiente para o manejo das florestas. Essas ferramentas atuam como olhos no céu, ou até mesmo os ouvidos na terra, permitindo a obtenção de dados em tempo real sobre as condições ambientais, bem como sobre o desenvolvimento da vegetação. Drones equipados com câmeras multiespectrais e sensores térmicos, satélites de alta resolução e sensores de solo conectados à internet permitem o monitoramento contínuo de variáveis essenciais, como, por exemplo, o crescimento das árvores, a umidade do solo ou até mesmo a fitossanidade florestal. Veja só, você conseguir, né, ter uma maior precisão em relação à fitossanidade florestal, isso permite você ter ação rápida, permite, né, você até mesmo fazer um controle preventivo, até mesmo antes do acometimento de uma praga ou uma doença. A aplicação dessas tecnologias permite uma detecção precoce de pragas e doenças, conforme já mencionado,
viabilizando estratégias de controle muito mais eficazes e sustentáveis. Doenças como a ferrugem e o cancro podem ser identificadas em estágios iniciais por meio da análise espectral da cópia das árvores, reduzindo perda de produtividade e possibilitando intervenções mais precisas. Alguns estudos, tá certo, indicam que o uso de drones para identificação de focos de praga pode reduzir os custos de combate em até 60%, além de minimizar a aplicação indiscriminada de defensivos agrícolas, promovendo um manejo mais racional e ambientalmente mais responsável. Além da detecção de doença, há diversas aplicações de sensores na silvicultura digital, que otimizam o uso de recursos e melhoram a produtividade florestal. Sensores de umidade do solo, por exemplo, possibilitam um manejo hídrico mais eficiente, reduzindo o consumo de água sem comprometer o crescimento das árvores. Sensores meteorológicos que monitoram temperatura e umidade relativa do ar desempenham um papel crucial na prevenção de incêndios florestais, ao identificar condições ambientais propícias para a propagação do fogo. Já os sensores dendrológicos, né, que registram o crescimento das árvores em tempo real, fornecem dados essenciais para a modelagem da produtividade, bem como a tomada de decisão sobre a colheita e manejo sustentável. Dessa forma, o monitoramento remoto, aliado à biotecnologia florestal, representa uma estratégia fundamental para consolidar uma silvicultura de precisão, garantindo um equilíbrio entre produção, conservação ambiental e eficiência no uso de insumos. O avanço e a disseminação dessas tecnologias reforçam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no setor florestal, onde a integração entre bioinsumos e ferramentas digitais emerge como um caminho promissor para a construção de um sistema mais produtivo e resiliente de uma forma sustentável. Detalhando só um pouco mais, pessoal, em relação ao monitoramento remoto, colocando aqui entre parênteses o papel dos drones, satélites e sensores na gestão florestal, é justo dizer que a incorporação de drones equipados com sensores multiespectrais e térmicos, satélites de alta resolução e dispositivos no manejo florestal, né, possibilita um acompanhamento mais detalhado da dinâmica das florestas, que proporcionam diversos benefícios, como, por exemplo, monitoramento da biomassa e do crescimento florestal, o mapeamento da umidade do solo e estresse hídrico, prevenção e combate a incêndios florestais, ou até mesmo a detecção de pragas e doenças. Já partindo para uma outra vertente, pessoal, em relação à biotecnologia e sensoriamento remoto, colocando aqui entre parênteses, né, o melhoramento da produtividade e a sustentabilidade, a biotecnologia aplicada às florestas, quando combinada com sensores ambientais, proporciona avanços significativos na adaptação das florestas às mudanças climáticas e no uso eficiente dos recursos naturais. Algumas aplicações incluem edição genética e sensores de crescimento. A biotecnologia pode ser utilizada para desenvolver árvores geneticamente adaptadas a solos pobres, enquanto sensores dendrométricos monitoram a sua taxa de crescimento e eficiência fotossintética. Também temos o monitoramento da qualidade do solo e microbiota florestal. Sensores em conjunto com análises gênicas, né, do solo permitem avaliar a biodiversidade microbiana bem como a sua relação com a saúde florestal. Também temos a aplicação otimizada de bioinsumos, com a análise de dados, né, ambientais e modelagem preditiva, a ampliação de fertilizantes biológicos e micro-organismos promotores de crescimento pode ser ajustada em tempo real, garantindo um aproveitamento mais eficiente e reduzindo os impactos ambientais. E se tratando de inovação, temos a inteligência artificial na gestão florestal, colocando aqui entre parênteses, tá certo, a tomada de decisão automatizada. A inteligência artificial desempenha um papel central na gestão de florestas inteligentes, ao processar grandes volumes de dados provenientes de sensores, de drones e satélites. Suas aplicações incluem a modelagem preditiva, tá certo? Modelagem preditiva para o desmatamento e degradação ambiental, que, no caso, né, são algoritmos de aprendizado de máquinas que podem prever áreas vulneráveis ao desmatamento ilegal, permitindo ações preventivas.
Temos também a otimização do manejo sustentável. Sistemas de inteligência artificial analisam dados climáticos, qualidade do solo e crescimento florestal, para recomendar o quê? Práticas de manejo personalizada. Também temos aí, dentre os benefícios, dentre as aplicações, perdão, a, as plataformas de gestão florestal baseadas em Big Data, integração de diferentes fontes de dados ambientais em um sistema centralizado, que facilitam a tomada de decisão por gestores florestais e produtores. É justo dizer que a sinergia entre biotecnologia, sensores ambientais e inteligência artificial representa um avanço significativo para o manejo sustentável das florestas. O uso de drones, satélites e sensores conectados a sistemas inteligentes não apenas melhora a produtividade, mas também reduz a pegada ambiental da silvicultura, tornando-a mais eficiente e resiliente às mudanças climáticas. As florestas inteligentes são, portanto, um caminho promissor para a conservação ambiental, bem como para o desenvolvimento de um setor florestal altamente tecnológico, onde dados em tempo real e automação desempenham um papel crucial na sustentabilidade e na economia dos recursos naturais. Após testemunharmos a precisão do monitoramento remoto, surge a pergunta: como transformar essa vasta quantidade de dados em decisões estratégicas? É nesse ponto que a inteligência artificial e a Big Data entram em cena, impulsionando uma nova era em tomada de decisões na silvicultura. A inteligência artificial e o Big Data permitem a criação de módulos preditivos capazes de estimar a produtividade florestal, bem como o impacto ambiental das diferentes práticas de manejo. Esses modelos analisam dados históricos de crescimento, informações climáticas, características do solo e outros fatores relevantes para prever o rendimento futuro das florestas, bem como identificar as melhores estratégias para otimizar a produção, além de minimizar os impactos ambientais. Além disso, algoritmos de aprendizado de máquina podem, analisar padrões de crescimento das árvores e fornecer recomendações de manejo personalizado para cada área da floresta. Esses algoritmos podem identificar áreas com crescimento abaixo do esperado, bem como detectar sinais de estresse hídrico ou nutricional, e ainda recomendar a aplicação de fertilizantes ou outras práticas de manejo para otimizar a produção. Um estudo recente demonstrou que o uso de algoritmos juntamente com a inteligência artificial pode otimizar o manejo florestal, podendo aumentar sua produtividade em até 15%, além de reduzir os custos em 10%. A aplicação da inteligência artificial juntamente com a Big Data na tomada de decisões na silvicultura representa um avanço significativo, permitindo uma gestão mais precisa, eficiente e sustentável das florestas. Ao transformar dados em conhecimento, essas tecnologias capacitam os engenheiros florestais a tomar decisões mais informadas, bem como otimizar o manejo florestal para garantir uma melhor produtividade, além de também influenciar na conservação dos recursos naturais e na mitigação dos impactos ambientais. Agora, fazendo um grande parênteses pessoal, apesar dos inúmeros benefícios que a inteligência artificial e o Big Data podem trazer para a silvicultura, é crucial reconhecer que a implementação dessas tecnologias não está isenta de controvérsias. Uma das principais críticas reside na questão da concentração de poder e da exclusão social. A implementação de sistemas complexos de inteligência artificial e Big Data exige investimentos significativos em infraestrutura, bem como tecnologia e expertise, o que pode tornar essas ferramentas inacessíveis para pequenos produtores ou comunidades tradicionais, ampliando assim, as desigualdades no setor florestal. Além disso, a coleta e o uso de dados em larga escala levantam questões sobre a privacidade, bem como segurança e propriedade desses dados, exigindo, tá certo, uma regulamentação cuidadosa para evitar, assim, os abusos e garantir a proteção dos direitos individuais e das comunidades. Outra polêmica que é importante salientar se refere ao risco de viés algorítmico e ao potencial de reprodução de desigualdades sociais e ambientais. Os algorítmicos, de inteligência artificial
são treinados com base em dados históricos, que podem refletir padrões de discriminação e exclusão. Se não forem cuidadosamente projetados e monitorados, esses algorítmicos podem perpetuar decisões injustas e desfavoráveis para determinados grupos sociais e para o meio ambiente, tá certo? Por exemplo, algorítmicos, né, que priorizam o aumento da produtividade florestal a qualquer custo, podem levar à exploração excessiva dos recursos naturais e ao desrespeito aos direitos das comunidades locais. Portanto, é fundamental que a implementação da inteligência artificial e da Big Data na silvicultura sejam acompanhadas de um debate ético e de uma regulamentação que garanta a justa, a equidade e a sustentabilidade. Apesar das polêmicas, é inegável que já existem casos de sucesso concreto do uso da inteligência artificial na engenharia florestal, demonstrando o potencial transformador dessa tecnologia. Empresas como a Suzano, no Brasil, têm utilizado algorítmicos de aprendizado de máquinas para otimizar o planejamento da colheita, reduzindo os custos de transporte e aumentando a eficiência da logística. Esses algorítmicos analisam dados e inventários florestais, informações sobre a qualidade da madeira, condições das estradas e outros fatores relevantes. Tudo isso para definir as melhores rotas de transporte, permitindo uma maior eficiência e minimizando o consumo de combustível. Além disso, a utilização de drones equipados com a inteligência artificial para um monitoramento de áreas florestadas tem permitido a detecção precoce de falhas no plantio, além de uma melhor identificação de áreas com uma maior necessidade de intervenções, otimizando assim, né, o uso dos recursos e aumentando a taxa de sucesso no reflorestamento. Após explorarmos o potencial da inteligência artificial, IA, e do Big Data na tomada de decisões estratégicas na silvicultura, direcionamos agora nosso olhar para o futuro da automação e da robótica florestal, que prometem revolucionar as operações no campo, tornando-as mais eficientes, seguras e sustentáveis. É importante salientar, pessoal, que a introdução de máquinas autônomas e sistemas robotizados na silvicultura representam um avanço significativo no aprimoramento das atividades de plantio, bem como o manejo e colheita de madeira, equipadas, né, com sensores avançados, algoritmos de navegação e inteligência artificial. Essas tecnologias oferecem uma maior precisão e eficiência operacional, reduzindo assim custos e riscos inerentes ao trabalho florestal. Ademais, os impactos positivos dessas inovações são amplos e incluem aumento da produtividade e eficiência operacional, já que equipamentos autônomos podem operar continuamente, reduzindo assim o seu tempo de execução nas atividades e otimizando o rendimento operacional. Também temos, né, dentre os benefícios, a redução de custos e desperdícios, já que a aplicação precisa de insumos e a mecanização eficiente, né, no manejo florestal minimizam perdas e maximizam a rentabilidade. Também temos a segurança no trabalho, né, já que a automação reduz a exposição dos trabalhadores a ambientes de alto risco, como terrenos íngremes, áreas de difícil acesso e condições climáticas adversas. E também temos a melhoria na taxa de sucesso do plantio. Robôs especializados no plantio de mudas garantem uniformidade, maior precisão na distribuição e redução do impacto físico sobre o solo. Mas, apesar das vantagens, a adoção dessas tecnologias enfrentam alguns desafios significativos, tais como o alto custo inicial, uma vez que o investimento em máquinas autônomas, sensores e softwares especializados ainda é muito elevado, tá certo? Representando uma barreira para pequenos e médios produtores. Também temos aí, dentre os desafios, as adaptações dos sistemas de manejo florestal, pois a transição para uma silvicultura altamente automatizada requer a reestruturação das operações, desde o planejamento logístico até a compatibilidade com equipamentos tradicionais. Também vale a pena frisar, dentre os desafios, né, a capacitação técnica e manutenção, a necessidade de mão de obra especializada para operar, calibrar e manter os sistemas robóticos
exige investimentos em treinamentos e qualificação profissional. Isso também é uma barreira. Com relação às perspectivas futuras e à sustentabilidade, apesar dos desafios, a automação e a robótica florestal representam um caminho promissor para o futuro da silvicultura. Com o avanço das tecnologias, a exemplo da machine learning e a visão computacional e sensores remotos, né, espera-se que as operações se tornem cada vez mais integradas, reduzindo o impacto ambiental e aumentando a sustentabilidade do setor. A combinação entre robôs autônomos, inteligência artificial e o monitoramento remoto permitirá a gestão florestal de precisão, onde cada árvore poderá ser monitorada individualmente, otimizando seu crescimento e garantindo um manejo sustentável e eficiente. Portanto, a automação e a robótica não apenas transformarão as operações florestais, mas também desempenharão um papel essencial na preservação dos recursos naturais, bem como mitigação das mudanças climáticas e desenvolvimento de uma silvicultura mais resiliente e inovadora. Após vislumbrarmos o futuro da silvicultura com a automação e a robótica, é fundamental que direcionemos nosso foco para um aspecto crucial: o impacto ambiental e a sustentabilidade das florestas inteligentes. Afinal, a tecnologia deve ser utilizada como uma ferramenta para promover a harmonia tanto entre a produção florestal e a conservação dos recursos naturais. As florestas inteligentes têm o potencial de reduzir significativamente a degradação ambiental e otimizar o uso dos recursos naturais. O monitoramento preciso das condições florestais, a otimização do uso de fertilizantes e pesticidas e a gestão eficiente dos recursos hídricos possibilitados pelas tecnologias inteligentes minimizam os impactos negativos da produção florestal sobre o meio ambiente. Além disso, a utilização de bioinsumos e a promoção da biodiversidade do solo contribuem para a saúde dos ecossistemas florestais e para a conservação, assim, dos recursos naturais. As florestas inteligentes têm um papel fundamental no sequestro de carbono e na mitigação das mudanças climáticas. As áreas florestais bem manejadas e saudáveis têm maior capacidade de absorver o dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo para a redução do efeito estufa. A utilização de técnicas de manejo florestal sustentável, como a rotação de culturas e a manutenção da cobertura vegetal do solo, potencializa o sequestro de carbono e auxilia na mitigação das mudanças climáticas. Ademais, é importante ressaltar a relação entre a inovação tecnológica e a certificação florestal sustentável. As empresas que adotam práticas de manejo florestal inteligente e demonstram compromisso com a sustentabilidade têm maior facilidade em obter certificações florestais reconhecidas. Isso tanto nacional quanto internacionalmente, como, por exemplo, o selo FSC. Essas certificações atestam que a produção florestal é realizada de forma responsável e que os produtos florestais são provenientes de fontes sustentáveis, agregando assim valor aos produtos e garantindo o acesso a mercados mais exigentes. Portanto, a tecnologia e a sustentabilidade caminham juntas na construção de um futuro mais verde e próspero para o setor florestal. Para ilustrar o impacto positivo das florestas inteligentes na sustentabilidade, podemos citar estudos que demonstram a eficiência dessas práticas, como, por exemplo, alguns que você pode encontrar em algumas plataformas, como Periódico CAPES, Google Acadêmico, PubMed, Google Scholar, tá certo? No qual demonstra que o uso de sistemas de irrigação inteligente, baseados em sensores de umidade do solo e algoritmos de inteligência artificial, pode reduzir o consumo de água em até 30% em comparação com os métodos tradicionais de irrigação. Além disso, a aplicação de técnicas de monitoramento remoto para a detecção de áreas com desmatamento ilegal tem se mostrado eficaz na redução da taxa de desmatamento, isso em regiões críticas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Outro dado relevante é o aumento do sequestro de carbono, conforme já mencionado, em florestas manejadas de forma inteligente. Além disso, alguns estudos indicam que a adoção de práticas de manejo florestal sustentável, como a rotação de culturas e a manutenção da cobertura vegetal do solo, podem aumentar o sequestro de carbono em até 20% em comparação com as florestas não manejadas.
Esse aumento do sequestro de carbono contribui para a mitigação das mudanças climáticas e para a redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, as florestas inteligentes representam uma solução promissora para conciliar a produção florestal com a conservação do meio ambiente, bem como a mitigação das mudanças climáticas. Após compreendermos o impacto ambiental e os benefícios sustentáveis das florestas inteligentes, é hora de trazer essa discussão para um cenário mais prático. Vamos explorar alguns estudos de caso e aplicações concretas que demonstram o potencial transformador dessas tecnologias na silvicultura. Atualmente, diversas pesquisas e empresas inovadoras estão impulsionando o avanço da silvicultura digital. No Brasil, a Embrapa tem se destacado no desenvolvimento de sistemas de monitoramento remoto e modelos preditivos, otimizando o manejo de florestas nativas e contribuindo para a conservação da biodiversidade. Empresas globais como a Timberlands e a Mondi também estão na vanguarda da adoção de inteligência artificial, bem como drones e bioinsumos, buscando maior eficiência e sustentabilidade em suas operações. É importante frisarmos que os resultados alcançados com a implementação dessas tecnologias são notáveis. O uso de drones para o mapeamento de áreas florestais, por exemplo, tem permitido identificar regiões com maior potencial de crescimento, otimizando o uso de fertilizantes e reduzindo o desperdício de insumos. Já a aplicação de bioinsumos, como micorrizas e bactérias promotoras de crescimento, tem fortalecido a resistência das plantas a estresses ambientais e diminuindo, a necessidade do uso de pesticidas. Além disso, modelos preditivos baseados em inteligência artificial, IA, auxiliam na tomada de decisões estratégicas para o manejo florestal, tornando a produção mais eficiente e sustentável. No que diz respeito às tendências futuras e à revolução da silvicultura digital, para os próximos anos, espera-se uma expansão significativa da automação no setor florestal. Conforme algumas buscas em algumas plataformas, a exemplo PubMed, Cielo, dentre tantas outras, é possível encontrar alguns casos de sucesso, tá certo? Ademais, é importante ilustrarmos alguns benefícios dessas inovações, com alguns exemplos. Em algumas plataformas, buscando-se trabalhos, consegui encontrar um relato de uma empresa especializada no cultivo de eucalipto, que passou a utilizar drones equipados com câmeras multiespectrais para o monitoramento da saúde das suas florestas. Com essa tecnologia, foi possível identificar áreas com deficiência nutricional, com 80% de menos tempo do que os métodos tradicionais de inspeção visual. Como resultado, houve um uso mais preciso e eficiente de fertilizantes, aumentando assim a sua produtividade em até 10%. Outro caso relevante envolve a detecção de incêndios florestais, utilizando sistemas de monitoramento remoto. Esses sistemas combinam imagens de satélites, dados meteorológicos e modelos preditivos, permitindo a identificação precoce de áreas de risco. A implementação dessa tecnologia reduziu o tempo de resposta aos incêndios, minimizando os danos ambientais e protegendo vastas extensões de florestas. Um desses exemplos é aqui mesmo no Brasil, na floresta amazônica. Já se utiliza dessa tecnologia para fazer esse tipo de método preditivo, tá certo? Vale a pena frisarmos, pessoal, que além das grandes corporações, startups e empresas de tecnologias desempenham um papel crucial na inovação do setor. Muitas delas desenvolvem plataformas de gestão florestal baseadas em nuvem, ferramentas para o monitoramento da qualidade da madeira, isso via inteligência artificial, bem como correspondendo a soluções para modelagem preditiva de crescimento florestal. Esse ecossistema de inovação tem sido impulsionado por colaborações entre empresas, bem como universidades e órgãos governamentais, que investem fortemente em pesquisas e desenvolvimento. Tudo isso para garantir um futuro mais sustentável para o setor florestal. O que temos testemunhado hoje é apenas o início de uma nova
era para a silvicultura. A combinação entre tecnologia, inovação e práticas sustentáveis permitirá um manejo florestal mais eficiente, seguro e resiliente, garantindo não apenas o crescimento econômico do setor, mas também a preservação dos recursos naturais, bem como a mitigação dos impactos ambientais. Portanto, ao olharmos para o futuro, as florestas inteligentes não são mais uma tendência distante, mas uma realidade em plena construção, impulsionada pelo avanço da biotecnologia, inteligência artificial e automoção. Chegamos a um ponto crucial de nossa discussão: o futuro da engenharia florestal e como nos prepararmos para ele. A implementação das tecnologias que exploramos até aqui não é uma jornada isenta de obstáculos, mas também abre um leque de oportunidades para profissionais visionários e empresas inovadoras. Uma das principais barreiras para a adoção de novas tecnologias no manejo florestal reside no custo inicial elevado. A aquisição de drones, sensores e softwares de análise de dados exige investimentos significativos, o que pode dificultar o acesso para pequenos e médios produtores. Além disso, a falta de infraestrutura de conectividade em áreas rurais e a resistência a mudanças por parte de alguns profissionais também representam desafios a serem superados. No entanto, esses desafios abrem um leque de oportunidades, tanto para as pesquisas quanto para a inovação. O desenvolvimento de tecnologias mais acessíveis e adaptadas às necessidades dos pequenos produtores, a criação de soluções para a conectividade em áreas rurais e a oferta de programas de criação para os profissionais da área são áreas de grande potencial. Além disso, a pesquisa em áreas como a biotecnologia aplicada à silvicultura, a inteligência artificial para o monitoramento de florestas e a automação de processos florestais oferece inúmeras oportunidades para os engenheiros florestais que desejam se destacar na silvicultura 4.0. Para se preparar para o futuro da silvicultura 4.0, é fundamental que os profissionais da área busquem a atualização constante, desenvolvam habilidades em áreas como a análise de dados, a programação e a gestão de projetos, e estejam abertos a experiências e à inovação. Além disso, pessoal, um estudo recente da FAO revelou que menos de 10% dos produtores florestais em países em desenvolvimento têm acesso a tecnologias digitais avançadas. Esse dado evidencia a urgência de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias, como linhas de crédito e subsídios, e programas de capacitação e o fomento à pesquisa e o desenvolvimento de soluções mais acessíveis. Além disso, é fundamental que as empresas do setor florestal invistam em programas de responsabilidade social, que possam promover a inclusão digital e a capacitação de comunidades locais, garantindo que os benefícios da silvicultura 4.0 sejam compartilhadas por todos. As oportunidades de pesquisa e inovação para os profissionais da área são vastas e promissoras. A área de sensoriamento remoto, por exemplo, oferece inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de novos sensores e algoritmos de análise de imagem que permitam monitoramento preciso da saúde das florestas, bem como a detecção precoce de pragas e doenças, assim como uma estimativa da produtividade florestal. A biotecnologia também apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de novas variedades de árvores mais resistentes a pragas e doenças, mais adaptadas às mudanças climáticas e com maior capacidade de sequestrar carbono. Estima-se que o mercado global de biotecnologia florestal movimente bilhões de dólares nos próximos anos, impulsionando a demanda por profissionais qualificados e inovadores. Para se preparar para o futuro da silvicultura 4.0, os profissionais da área devem buscar atualizações constantes em áreas como análise de dados, programação, inteligência artificial e gestão de projetos. A participação em cursos de especialização, workshops e eventos do setor é fundamental para manter-se atualizado sobre as últimas tendências e tecnologias. Além disso, é importante desenvolver habilidades como comunicação, liderança e capacidade de trabalhar em grupo, que são essenciais para o sucesso em um ambiente de trabalho cada vez mais
colaborativo e multidisciplinar. A capacidade de adaptação e a abertura à inovação também são características valorizadas no mercado de trabalho da silvicultura 4.0. Chegamos ao derradeiro ponto da nossa jornada. Após uma análise abrangente dos desafios e perspectivas da engenharia florestal na era digital, é hora de sintetizar os principais aprendizados e reiterar a importância do tema que nos reúne aqui hoje. Em síntese, as florestas inteligentes representam uma revolução na forma como concebemos e gerenciamos os recursos florestais. A integração da biotecnologia, da inteligência artificial, da automação e de outras tecnologias inovadoras oferece um enorme potencial para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a resiliência da produção florestal. No entanto, a plena realização desse potencial exige a superação de desafios, como o custo inicial elevado das tecnologias, a falta de infraestrutura de conectividade e a necessidade de capacitação dos profissionais da área. Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento ao primeiro Congresso Nacional de Engenharia Florestal pela oportunidade de compartilhar as minhas reflexões e experiências com todos vocês. Agradeço a todos os participantes, a comissão organizadora, agradeço a todos pela atenção e pelas contribuições valiosas durante as discussões e a realização desse evento. Espero que essa apresentação tenha contribuído para o aprofundamento do conhecimento sobre as florestas inteligentes e para o estímulo de práticas mais inovadoras e sustentáveis no setor florestal. Que possamos juntos construir um futuro mais verde e próspero para as florestas e para a sociedade. Mais uma vez eu reitero, meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.